Pois muito bem, meus amigos, vocês sabiam que o início do século XX trouxe muitos desafios doutrinários para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foi um período de acirrados debates entre os fundamentalistas religiosos e os liberais ou modernistas. Alguns santos dos últimos dias questionavam-se a respeito dos papéis relativos de Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo e Miguel, ou Adão. No ano de 1916, a declaração da primeira presidência, intitulada O Pai e o Filho, é uma declaração da primeira presidência, o Pai e o Filho, explicou, abre aspas, a expressão Pai, aplicada a Deus, é encontrada nas Sagradas Escrituras com significados claramente distintos. Deus é o Pai, de modo literal, de nossos espíritos. Jesus Cristo é o Pai ou Criador desta terra. O Salvador também é o Pai de todos aqueles que renascem espiritualmente por meio da aceitação do Evangelho. Jesus pode ser chamado de Pai quando age como representante de Elohim aqui na terra, em poder e autoridade. Apesar disso, abre aspas, Jesus Cristo não é o Pai dos espíritos que tomaram ou que ainda tomarão corpos nesta terra, pois é um deles, fecha aspas. O presidente Smith, Joseph F. Smith, que era o profeta, também respondeu a uma questão relacionada a essa, referente à Trindade. Apesar de os termos, abre aspas, Espírito Santo, fecha aspas, e, abre aspas, Espírito do Senhor, fecha aspas, serem frequentemente usados de forma intercambiável, ele explicou que, abre aspas, o Espírito Santo é um personagem da Trindade, fecha aspas, enquanto que a luz de Cristo, ou o Espírito do Senhor, abre aspas, é o Espírito de Deus que vem ao mundo por meio de Cristo, que ilumina todos os que aqui nascem e que luta com os filhos dos homens, e que continuará lutando até trazê-los ao entendimento da verdade e à posse da grande luz e testemunho do Espírito Santo, fecha aspas, ponto. Os membros da igreja também podem consultar o livro de Joseph F. Smith, Doutrinas do Evangelho. Vocês conhecem esse livro? Doutrina do Evangelho, que é uma compilação de seus sermões escritos, sermões de Joseph F. Smith, para outras definições e informações úteis a respeito de conceitos básicos do Evangelho. Já no ano de 1891, a primeira presidência discutiu a conveniência de publicar uma obra de teologia que pudesse ser usada nas escolas da igreja, bem como nos cursos de religião em geral. Os líderes da igreja pediram ao Dr. James E. Talmage que escrevesse esse livro. Incumbiram James E. Talmage para escrever esse livro. Antes de escrever a obra solicitada, o Elder Talmage preparou e apresentou uma série de palestras a respeito das regras de fé. Tantas pessoas compareceram à primeira reunião e tantos outros ficaram de fora que as palestras tiveram que ser transferidas para o Assembly Hall na Praça do Templo. O número de presentes chegou a quase 1.300 pessoas. Essas palestras foram publicadas pela primeira vez em Juneville Instructor, um comitê de leitura que incluía 2 membros do Quórum dos 12, além de Carl G. Messer e outros, estudaram o manuscrito e sugeriram algumas modificações. Esse material foi publicado na forma de livro sobre a direção da primeira presidência, que é chamado livro Regras de Fé, do James E. Talmage. Agora, meus amigos, para vocês entenderem como o livro Jesus o Cristo foi escrito, a primeira presidência pediu a James E. Talmage que compilasse uma série de palestras que havia feito uma década antes a respeito da vida do Salvador,
em outro livro que pudesse ser usado pelos membros da igreja em geral. Preste atenção. O elder James E. Talmage começou a trabalhar com grande dedicação ao manuscrito, mas teve que se esforçar para encontrar tempo para escrever em meio a seus muitos afazeres. Ele foi dispensado de muitas de suas designações, de assistir a conferências destaca, e escreveu a maior parte do livro dentro do templo de Salt Lake City. Ele raramente voltava para casa antes da meia-noite. E o maravilhoso livro Jesus, o Cristo, olha que livro maravilhoso, foi concluído em apenas 7 meses. Em 19 de abril do ano de 1915, o elder James E. Talmage escreveu em seu diário, concluí o manuscrito final do livro Jesus, o Cristo, a que devotei todos os momentos livres desde que comecei a escrever em 14 de setembro último, que é do ano de 1914. Se não fosse pelo privilégio que tive de trabalhar dentro do templo, ele ainda estaria longe de ser concluído. Senti-me inspirado pelo local e apreciei muito a privacidade e quietude que lá encontrei. Espero proceder ao trabalho de revisão sem demora. Durante 18 sessões em um período de 2 meses, o elder James E. Talmage leu os capítulos para a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, para sugestões e aprovações, lógico. Esse livro é ainda bastante lido e um monumento à erudição e inspiração do elder James E. Talmage. O livro Jesus o Cristo. Se você não leu, leia. Vale a pena.